Quando se fala em futebol, se fala em seleção brasileira. É quase um sinônimo. No decorrer da história, o Brasil se tornou o país do futebol. Não só pelo time canarinho ser o único pentacampeão do mundo com 5 copas, mas também porque a grande maioria de seus jogadores, desde 1900 e bolinha, fizeram coisas que nenhuma outra nação conseguia replicar. Os caras sempre tiveram talento acima da média. Deram origem ao futebol arte com alegria e paixão pela bola. A cada geração, a seleção teve alguns jogadores fora da curva que fizeram parte de uma grande equipe. Mas, e se montássemos o melhor time de todos os tempos do Brasil para dar origem à seleção perfeita? Jogadores que foram destaques em suas posições pelo seu futebol. Então, é melhor já preparar um lanche reforçado, com seu refrigerante ou seu suco, porque hoje você vai conferir a melhor seleção da história. Mas antes, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Dizem por aí que o brasileiro já nasce jogando bola. Isso porque boa parte da garotada vira e mexe está jogando futebol pelas ruas de seus bairros, assim como nas escolas, campos e quadras espalhadas pelas cidades do país. Muitos desses garotos têm o sonho de se tornar um jogador de futebol profissional, transformar a paixão em brincadeira em profissão. Alguns tentam, mas poucos conseguem. Só que certos jovens craques, que tiveram êxito nisso, acabaram virando grandes jogadores que conseguiram vestir a camisa amarela da seleção brasileira, e ainda por cima fizeram história com ela. Sendo parte de times que eram uma verdadeira máquina de fazer gols e jogadas lendárias. Conquistaram muitos títulos, mas outros, apesar da genialidade, não conseguiram o troféu mais importante de todos. Com diversos bons jogadores pelos plantéis no decorrer da história, é realmente difícil montar o melhor time de todos os tempos para a maior seleção desse esporte. Mas, vamos nessa! O Brasil sempre teve bons goleiros que passavam segurança para os jogadores de linha e para a nossa torcida. Cláudio Taffarel foi escolhido. Ele atuou em 108 jogos pelo time canarinho, no guarda-redes com mais atuações na história. 2 Copa América, uma Copa Comebol e uma Copa do Mundo no currículo. Taffarel atuou pelo Atlético Mineiro e pelo Internacional no Brasil. E também teve passagens pelo futebol italiano e turco, mas ficou na memória dos brasileiros mesmo por ter sido o grande goleiro do Brasil em 3 Copas do Mundo. A mais especial de todas foi em 94, onde ele foi um dos heróis da conquista do título mundial. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Taffarel! Sai que é sua, Brasil! Lateral direito. Nessa posição, 4 grandes nomes fizeram história no mundo do futebol e também pela seleção brasileira. Nilton Santos, Carlos Alberto Torres, Leandro e Cafu são os maiores destaques para a função. Porém, o que o Carlos Alberto jogava era realmente de encher os olhos. O próprio Cafu elege o Capita como o melhor lateral da história. Carlos Alberto era um jogador extremamente técnico, era bom defendendo e atacando, mas se destacava muito pela sua liderança dentro de campo. O capitão do Tri ergueu a taça em 1970 e também marcou um gol inesquecível na final. Jair correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, caminho, atirou, gol! Gol! Lateral esquerdo. Do outro lado do campo, a briga fica entre Roberto Carlos e Nilton Santos. As duas lendas da posição conquistaram 2 Copas do Mundo cada um. Fizeram história na seleção e também pelos clubes. No caso do Nilton Santos, pelo Botafogo, já que só jogou por lá. O cara participou de 4 Copas do Mundo e levantou 2 canecos do torneio, em 58 e 62. Nilton Santos era um lateral ofensivo, atacava e ainda tinha fôlego para voltar e marcar. Era talentoso, rápido e técnico, um lateral completo, e por isso é a nossa escolha para a posição de lateral esquerdo. Zagueiros. O Brasil teve grandes defensores no decorrer da história, e o Lúcio foi um dos caras que corresponderam bem fazendo a função, conduzindo a bola ao ataque com muita qualidade. Ele participou de 107 jogos pela seleção, ganhou 2 Copa América e também a Copa do Mundo de 2002. Fez história na Alemanha atuando pelo Leverkusen e Bayern de Munique, fora que também foi o cara de confiança da Inter de Milão. Ao lado dele, Aldair, que era um símbolo de força e resistência, além de dificilmente errar um bote e ter uma técnica afiada, raramente cometia erros. Em 1994, ele é quem foi o fenômeno. Na carreira, foram 2 Copa América, uma Copa das Confederações e uma Copa do Mundo. Aldair também foi ídolo da Roma e fez mais de 400 partidas pelo time italiano. Volante. Meu amigo, do meio para frente a parada começa a esquentar de fato. Mas sem pestanejar, Paulo Roberto Falcão, o famoso rei de Roma. Ele foi um dos maiores jogadores da história. Quem viu garante. No início da década de 80, ninguém jogou como ele. Boa visão de jogo, ótimo chute, elegância, grande caráter e habilidade em comum sempre foram os pontos fortes de Falcão.
que o tornaram majestade em solo italiano, o famoso rei das assistências. Uma pena não ter conquistado nenhum troféu com a seleção, mas ele está no nosso time. Meias. O que não falta aqui são opções. Vários jogadores de alto escalão já ocuparam essas posições, mas nós queremos mesmo é montar o time mais apelão possível. Por isso, nada melhor do que alguém capaz de realizar feitiços. O famoso bruxo. Ronaldinho Gaúcho foi um jogador que dispensa comentários. O que ele fazia em campo, jamais veremos novamente. O cara transformou o campo de futebol em um parque de diversões. Fazia o que queria com a bola nos pés. Além de ser um jogador world class, ele também conquistou prêmios individuais, sendo eleito o melhor do mundo, e prêmios coletivos como a Copa de 2002, além da Copa das Confederações e Copa América. R10 fez história no Barcelona e no Galo. Se tornou ídolo dos clubes, conquistando os títulos mais importantes que poderia ganhar nesses clubes. Marcou gols bonitos pela seleção e também teve atuações de gala. Na área, Roque Júnior, Lúcio, Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Já com ele na meiuca, dessa vez, um pouco mais à frente, uma outra lenda, Edson Arantes do Nascimento, ou Pelé se preferir. Esse cara dispensa comentários. Se o futebol fosse um conto de fadas, todos sabem quem seria o rei. Pelé foi o maior de todos os tempos, o terror das defesas e, ao mesmo tempo, o delírio dos fãs que amam o esporte. Foram 4 Copas do Mundo na carreira, com direito a 3 títulos do torneio, o único na história com tal feito. Sua primeira Copa foi conquistada quando ainda era um adolescente. Em 91 jogos, ele marcou 77 gols, e era o maior artilheiro da seleção canarinho até ser ultrapassado pelo Neymar recentemente. Na carreira, são mais de 1000 gols, mas para ter uma ideia, Pelé tinha a habilidade do Messi e o cabeceio, força, impulsão e arranque do Cristiano Ronaldo. Segundo seu ex-companheiro de equipe, o Pepe. Dá para imaginar um pouco quão bom ele era. Para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacularmente, vai tirar, tira gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Para completar esse meio, só que um pouco mais aberto pelo lado direito do campo, nada melhor do que um anjo das pernas tortas para a função, o Mané Garrincha, que mesmo com as pernas tortas, conseguiu fazer sucesso no futebol e foi um gênio. Seus lances mágicos e jogadas de efeito traziam luz para as partidas, levantavam a torcida. Garrincha conquistou 2 Copas do Mundo, de 1958 e de 1962. Em 62, ele foi o grande protagonista durante o torneio. Pode-se dizer que a conquista foi uma obra dele. Mané foi o exemplo de como o impossível pode se tornar possível. Pernas tortas, analfabeto, imaturo, vida desregrada, repertório de jogadas limitado a um previsível drible pela direita. Com tudo isso, foi um dos maiores de todos os tempos e lugares. Jogava como se brincasse, e brincando, fazia-se arma temida por todas as defesas do mundo. Atacantes. O super ataque para um time como esse também seria fora da curva. Obviamente que não nos faltam opções para as funções ofensivas, e é realmente difícil escolher, assim como nas outras posições. Porém, como segundo atacante, o Ronaldo Fenômeno, o melhor camisa 9 da história do futebol, na opinião de muita gente. Ronaldo foi o responsável por um dos inícios de carreira mais exuberantes de um jogador de futebol. E quando o corpo falhou, o atacante tratou de transformar a tragédia em uma das mais bem-sucedidas histórias de superação no esporte. Um verdadeiro fenômeno. R9, todo mundo sabe. Homem-Gol. O maior artilheiro da seleção brasileira em Copas do Mundo. Aliás, ele já conquistou 2 na carreira, em 94 e 2002, sendo o grande protagonista na segunda, além de 2 Copa América. Individualmente, foram 3 prêmios de melhor do mundo. Ronaldo era gênio para finalizar jogadas. Finalizava como nenhum outro e era um grande oportunista, não desperdiçava a chance que aparecia. Ele era veloz, forte e um verdadeiro monstro no ataque. De centroavante, a briga é boa, mas a personalidade, o futebol e a responsa fazem do baixinho Romário o grande nome para essa função nessa equipe. Romário dominava a grande área como ninguém, driblava com extrema rapidez, tinha uma explosão diferenciada e marcava gols como ninguém. Foi ídolo por quase todos os times que jogou. O melhor do mundo em 94 também foi campeão da Copa naquele ano, considerado o grande craque daquele torneio. A dupla com Bebeto foi uma das melhores da história. Posição legal, Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol! Então, nosso time de lendas fica exatamente assim. No gol, Cláudio Tafarel. Na lateral direita, Carlos Alberto Torres, o Capita.
Lateral esquerda, Nilton Santos. Dupla de zaga formada por Lúcio e Aldair. Volante, Falcão. Os meias, nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho, um pouco mais aberto pela esquerda, Garrincha, um pouco mais aberto pela direita, e o Rei Pelé mais à frente. Já a dupla de ataque, formada por Ronaldo Fenômeno como segundo atacante e o baixinho Romário como centroavante. O técnico, Tele Santana, para comandar esse time de lendas. Em lista de 2019, a renomada revista France Football nomeou 50 maiores treinadores da história do futebol. Só houve um brasileiro na lista, o Tele Santana. E a vitoriosa carreira do Mineiro explica isso. Fora que o mestre Tele formou um dos maiores times da história do futebol. Ganhou os torcedores com atuações de gala. Preservou a técnica do time brasileiro, mas acabou derrotado pela tática italiana na Copa de 82. Pois é, com uma equipe dessa, dificilmente ficaríamos sem a bola e os gols seriam um atrás do outro. Muitos nomes de extrema qualidade acabaram ficando de fora, como Zico, grande jogador que tinha história no mundo da bola, exímio batedor de faltas e um excelente criador de jogadas. O próprio Neymar, que é hoje o maior artilheiro da seleção canarinho, tem um talento raro com o DNA do futebol brasileiro. Rivaldo, que tinha uma perna esquerda capaz de fazer tudo, além de Rivelino, Tostão, Sócrates, Dunga, Djalma Santos, Jairzinho, Didi, enfim, a lista é grande. Sorte a nossa poder montar um time como esse no meio de tantos craques diferenciados que vestiram a lendária camisa amarela. Mas agora, me contem nos comentários o que você achou desse time. Quem você mudaria? E coloca a sua melhor seleção da história também. Eu quero saber a sua opinião. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.